uma ameaça interplanetária chega para destruir o planeta. O caos começa a tomar conta e transformar desde cachorros até placas de trânsito e cogumelos em ameaças terríveis. A única esperança é um garoto armado com um taco de beisebol. É assim que começa Earthbound. Earthbound é um RPG para Super Nintendo e bastante diferente do que a gente espera para um jogo do gênero. Ele não traz dragões ou capa-espada, arqueiros. Ao invés disso, a gente tem hippies, tem criaturas do espaço e várias referências à vida nas cidades e à cultura de diversos países. O nosso grupo tem o Ness, que é o protagonista, a Paula, que é uma garota prodígio com poderes de telepatia, que vive em uma região ali tipicamente americana. Tem o Jeff, que é um menino gênio, um nerd, que vive ali numa região meio Canadá, meio Inglaterra, né? Tem umas referências dos dois lugares. E o Pooh, um pequeno monge que mora numa cidade que lembra bastante a Índia e o Tibete. Descrever o que tem nesse jogo é bastante difícil porque acontece muita coisa maluca. A gente enfrenta desde zumbi até árvores ou cultistas que adoram a cor azul, dinossauros. A gente ajuda cientistas extraterrestres e até uma banda que está tão endividada que precisa tocar de graça no mesmo lugar todas as noites para pagar as dívidas. E isso é só uma pequena parte do que o jogo oferece. Earthbound é a sequência de Mother, um RPG para o Nintendinho que foi criado pelo publicitário Shikesato Itoi. Acho que é assim que fala o nome dele. O Itoi ele é famoso no Japão por ter criado diversas campanhas icônicas, incluindo para filmes do estúdio Ghibli. Ali nos anos 80, o Shikesato Itoi sofria bastante com asma, então se ele não ficasse sentado com a postura reta, ele tossia muito. E então a companhia dele, que ajudava ele a aliviar essa coisa ruim da doença, eram os videogames. Então ele jogava bastante coisa, como Mario Bros, por exemplo. Só que foi com o Dragon Quest II que o Itoi se apaixonou pelo mundo dos RPGs e começou a se questionar como seria se, ao invés de ter um jogo daquele com tanta coisa medieval, se a gente tivesse um jogo ambientado no nosso mundo. Como seria se o Steven Spielberg dirigisse um desses jogos? Aquela ideia crescia a cada dia no coração dele e ele queria muito apresentar isso para alguma empresa de jogos. Foi depois de uma entrevista na televisão falando sobre os videogames que o Shikesato Itoi foi convidado pelo presidente da Nintendo na época para uma conversa sobre o lançamento de um jogo. Ele queria saber a opinião do Itoi sobre aquele jogo. E aí o cara já aproveitou para vender o peixe dele, né? Apresentar a ideia de jogo que ele tinha. Ele estava muito empolgado com aquela ideia e ele tinha certeza que ele tinha algo grandioso nas mãos, mas a apresentação não foi tão bem assim. O pessoal pareceu que não ficou muito empolgado e no trem voltando para casa, o Itoi diz que ele começou a chorar. Os jogos eram um escape, eram um lugar seguro do Shikesato. Então, voltar para casa com uma resposta diferente do que ele esperava foi parecido com ver o sonho dele morrer. Acontece que alguns meses depois ele recebeu uma ligação da Nintendo na casa dele perguntando se ele ainda estava interessado em participar da produção de um jogo. E é claro que ele estava. Naquela época era meio que moda ter jogos assinados por pessoas famosas, né? E ele tinha um pouco desse status, mas a Nintendo tinha um receio de que ele não fosse se dedicar 100% à criação do jogo, afinal de contas ele era um publicitário, então eles não sabiam se para o Itoi aquilo seria meio que um hobby, alguma coisa que ele nem daria tanta atenção assim e faria a empresa perder dinheiro com isso. A realidade foi bem diferente disso e o Itoi se dedicou 100% ao jogo e inclusive escreveu cada palavra que tem no roteiro e trouxe muitas ideias que eram muito diferentes, porque afinal de contas ele não era daquele meio dos jogos, então ele contribuiu muito com coisas fora da caixa e garantiu o sucesso de Mother no Nintendinho.
Aliás, o nome Mother surgiu porque o Shigesato queria dar um ar mais feminino para o jogo. Ele queria que as meninas também jogassem o jogo dele. Esse nome foi inspirado numa música do John Lennon que fala bastante sobre a ausência familiar. E o Itoi, ele teve pouco contato com o pai dele na infância. Isso refletido até no jogo, inclusive, porque o personagem do pai, ele não aparece, ele só conversa com o personagem pelo telefone. Anos depois, quando o Super Nintendo foi lançado, o Mother ganhou uma sequência que é o Earthbound, o tema do nosso vídeo aqui. E mais alguns anos depois ele ganhou uma sequência para o Game Boy Advance que, igual o primeiro jogo da série, ficou só lá no Japão. Mas eu só vou comentar sobre esse jogo em um próximo vídeo, beleza? O trabalho em Earthbound foi ainda mais intenso do que no primeiro jogo da série e contou com a presença do Satoru Iwata, que no futuro viria a ser o CEO da Nintendo, mas na época ele ainda era um programador. O Itoi e o Iwata chegaram até a dormir várias vezes no escritório da Nintendo, na sala do presidente na época, e eles até chamavam isso de hotel presidencial. Você sente o cuidado com o jogo em cada detalhe. Cada pessoa no mundo de Earthbound tem alguma coisa interessante ou engraçada a dizer, e o jogo tem várias ideias que eram completamente novas para a época, como, por exemplo, se você passar muito tempo sem falar com a sua mãe, o Ness, o protagonista, ele sente falta de casa e isso prejudica ele nos combates, por exemplo. Em Magicante, que é uma cidade que fica dentro da consciência do Ness, inclusive teve até uma censura quando chegou aqui pra gente no ocidente, né? Porque no original o Ness anda nesse lugar sem roupa e aqui pra gente chegou com ele vestindo o pijaminha que ele usa no começo do jogo. O Ness encontra diversos personagens que fizeram parte do passado dele, tanto amigos quanto inimigos, e a gente tem alguns diálogos bastante interessantes, como um dos inimigos dizendo que ainda dói onde você me acertou, ou o Ness encontrando ele mesmo ainda mais novo, ainda mais criança, e todo empolgado ali, falando, nossa, que você prefere, jogar algum jogo, ler quadrinhos? Poxa, você tá ocupado? Para uma criança isso devia ser esquisito, mas você como adulto se imaginar nessa situação dá um nó na garganta. Conforme você vai jogando e entrando nesse mundo esquisito, engraçado, você vai criando um vínculo com os personagens até culminar no final do jogo, que me fez chorar igual um recém-nascido. A maneira como o jogo quebra a quarta parede e te coloca na história é uma experiência que eu nunca tive em nenhum outro jogo, mas eu não vou mais te dar spoiler além disso, porque eu quero que você jogue Earthbound. Seja pelos gráficos únicos, pela história completamente maluca, pela trilha sonora que lembra bastante coisa diferente, desde Beast Boys até referências de reggae, de música eletrônica, coisas completamente psicodélicas, outras mais emocionais. Seja pelo roteiro completamente original e inesquecível, Earthbound é a prova de que qualquer obra de arte, quando é feita com coração, quando é feita de verdade, ela dura para sempre. E também lembrando a história do Shigesato Itoi, se você não conseguiu o que você quer hoje, não tem problema. Continua se preparando porque a sua hora pode chegar. E aí você vai estar pronto para criar algo realmente inesquecível. Eu sou o Rafa e foi um prazer dividir mais essa história com você. Aqui no canal eu te conto as histórias por trás de jogos, livros, músicas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal que vem muito mais por aí. Um beijo no seu coração e tamo junto.